Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para ler o texto do irmão Tiago Hiker, chamado Jesus é o Senhor do Sábado. Esse texto foi escrito para o Manancial. E o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, eu não escrevi o texto, foi o irmão Tiago Hiker. Eu só vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Então, vamos iniciar orando? Senhor Jesus, que possamos estar atentos para o fato de que não importa o tempo, o dia, mas que o Senhor valoriza o descanso, valoriza que estejamos também preparados no dia do descanso para te servir. Perdoa os pecados que cometemos, perdoa tudo que a gente faz de errado e que nós possamos nos tornar cristãos melhores. É o que eu te peço, é o que nós te pedimos, em teu nome. Amém. Irmãos, então o nosso texto de hoje está em Lucas 6, de 1 a 11. E diz assim, Jesus e o sábado. No sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos começaram a colher e a debular espigas e comer os grãos de trigo. Então, alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo isso? Uma coisa em que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Porque no sábado não podia fazer nada, né? Piorou debulhar o trigo. E Jesus respondeu: vocês não leram o que o Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus, comeu e deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães. Somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso. E Jesus terminou dizendo: o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Jesus e o homem da mão aleijada. Aí, num outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que ele tinha a mão direita aleijada. Alguns mestres da lei e alguns fariseus ficaram espiando Jesus com atenção, para ver se ele ia curar alguém no sábado. Olha só, né, como as pessoas são. Pois eles queriam arranjar algum motivo para acusar Jesus de desobedecer à lei. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e por isso disse para o homem que tinha a mão aleijada: levante-se e fique em pé aqui na frente. E o homem se levantou e ficou em pé. Então Jesus disse: eu pergunto a vocês, o que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar alguém morrer? Aí Jesus olhou para os que estavam em volta dele e disse para o homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ele a sarou. Aí os mestres da lei e os fariseus ficaram furiosos e começaram a conversar sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Amém? A crueldade humana é desde sempre, né, irmãos? Bom, o versículo escolhido pelo irmão Tiago Hiker foi o 5. O Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. A fé cristã não sacraliza o templo e o tempo. Não temos lugares sagrados onde Deus deve ser adorado. Lembra lá da mulher samaritana? Que ela pergunta para Jesus: e onde é que a gente tem que adorar? É aqui em Jerusalém ou é lá no Monte Gerizim? E Jesus diz o quê? Que a gente não tem um lugar específico, né? Que a gente tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. Então a gente não tem lugar sagrado onde Deus deve ser adorado. A gente não tem um dia específico para adorar a Deus. Contudo, diante das agitações deste mundo quebrado, muitos são arrastados, atraídos pela sacralização do tempo, onde um dia da semana se torna especial para adorar a Deus. Eu só vou na igreja no domingo, eu só vou na igreja no sábado. O sábado é o dia de descanso, é o domingo. Nesse sentido, a observância do sábado tem atraído muitas pessoas. Mas o que Jesus tem nos ensinado sobre o sábado?
Por qual motivo os evangelistas mostram Jesus agindo no sábado? Será que foi à toa? Jesus não poderia ter curado a mão do aleijado numa segunda-feira, numa terça, numa quarta? Não poderia ter os discípulos ficado com fome numa quinta, numa sexta, para debulhar as espigas de milho? Será que Jesus não tinha uma lição para nos ensinar com isso aí? Então Jesus mostra que o sábado foi dado para o ser humano e este passou a viver para esse dia, chegando ao ponto de ignorar a necessidade do outro, ignorar o sofrimento, ignorar o que a outra pessoa estava passando só porque era sábado, só porque tinha aquela regra que era sábado e não podia fazer nada. Por isso, quando ele se voltou para aqueles que sofriam, ele foi acusado por aqueles, que estavam observando o que Jesus fazia no sábado, de transgredir a lei. Então as pessoas esqueceram da importância do ser humano e acharam que a regra era mais importante do que o sofrimento alheio. E são justamente as ações de Jesus que mostram que a lei de sábado não era observado e muito menos poderia ser, pois como você pode observar, o sábado, aquele que passa fome está doente. Então, vou repetir, foi muito ruim essa minha leitura. Isso é justamente as ações de Jesus que mostram que a lei do sábado não era observada e muito menos poderia ser, pois como pode observar o sábado aquele que passa fome ou está doente? Então, traduzindo, apertando a tecla SAP. Então tem uma regra, uma lei, uma norma, um estatuto que diz que não pode fazer nada no sábado. A pessoa está doente, a pessoa está passando fome, a pessoa está sofrendo, a pessoa cai no buraco, está se afogando, mas ninguém vai ajudar, ninguém vai fazer nada porque é sábado. Então, o importante é cumprir a regra. Então, como se pode observar o sábado quando se é insensível ao próximo? Então, é isso aqui que o irmão Diego Heiker está querendo dizer, que nada é mais importante do que se importar com o outro. Não precisa ser sábado, ou domingo, ou segunda, não precisa ser qualquer dia da semana. Nós temos que servir ao Senhor em todos os dias, santificar todos os dias, porque todos os dias são importantes para o Senhor, porque nesses dias existem pessoas que têm necessidade de perdão, de arrependimento, de se alimentar, de ser salva, de ser curado, em todos os dias da semana. Então, em vez de você ficar preocupado com o dia da semana, os evangelistas apontam o quê? Para Jesus Cristo. Então, em vez de você ficar apenas preocupado com esta regra, a sugestão aqui que o irmão Diego Heiker dá é o quê? Que nós temos que olhar para Jesus. Então, como discípulos, a gente deve compreender que a experiência do descanso não está no tempo, não está no dia de sábado ou no dia de domingo, mas unicamente em Jesus Cristo, o Deus encarnado. Nele nós não só apenas encontramos descanso, como também somos curados. Lógico, irmãos, que isso é uma discussão teológica muito grande. Há pessoas que só não fazem nada no sábado, porque seguem essa determinação do Velho Testamento, e a gente não está aqui para discutir isso, não. Nós estamos aqui simplesmente para mostrar essa questão à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, à luz que o Tiago Heiker aqui nos mostrou, porque que não necessariamente nós devemos não fazer nada no sábado. Mas isso é do jeito que nós acreditamos, né? É o jeito que eu acredito. E o jeito que o irmão acreditar, ok. Eu acho que a gente nunca vai brigar por causa disso, dependendo de mim, não. Porque existem muitas diferenças entre muitas religiões, entre muitas pessoas que acreditam de forma diferente, e ok. Como eu canso de dizer, eu leio a Bíblia, como os berianos eu procuro sempre checar tudo que está na Bíblia, e tudo que eu falo aqui para os irmãos é à luz daquilo que eu entendi da Bíblia. Mas cada um tem a sua interpretação e cada um vai se entender com Deus do jeito que interpretou, né? Porque existe sim, como eu sempre digo, um juiz, mas esse juiz não sou eu e esse juiz não é o irmão. O juiz é Deus. Então, se você crê
Está convencido que o dia de descansar é no sábado? Ok. Mas eu creio, como o irmão Diego Heiker disse, que em vez de a gente apontar para um dia da semana, a gente tem que apontar para Jesus Cristo. E indiferente do dia da semana que for, nós temos que estar disponibilizando a nossa adoração e o nosso serviço a Deus, a nossa adoração e o nosso serviço aos irmãos. Amém? É isso que eu entendi. O nosso manancial termina dizendo assim, ó. Você já experimentou o descanso de Jesus? Se você ainda não descansou, a hora é agora. Converse com Jesus Cristo, fale com Ele lá do fundo do seu coração e diga para Ele, Senhor, eu creio no seu sacrifício, eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou para me salvar, para me resgatar dos meus pecados. Eu aceito o Senhor como Salvador e Senhor da minha vida. Faça essa oração em nome de Jesus e eu tenho certeza que o Senhor aceitará a sua oração. E para você, irmão, que já aceitou Jesus Cristo no seu coração, experimente o descanso de Jesus, porque eu conheço muitos cristãos que vivem sempre atormentados, atrapalhados, transtornados, com tantas coisas que vêm acontecendo e sofrem demais. Então descanse em Jesus Cristo, porque Ele cuida de tudo. Amém? Bom, eu me despeço aqui com meu abraço fraternal, lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. Não esqueçam do meu abraço de ursa. E lógico, termino com a minha palavra de ordem, que é saudades.